Aqui na gravação também tem um tempo, tá? Por isso que eu preciso dividir sempre o vídeo e também para não ficar tão pesado na hora de enviar. Agora a gente vai falar sobre reconhecendo o fim, né? O que seria reconhecimento do fim, né? Realmente o falecimento, tá bom? Né? A morte. Então, na possibilidade de morte, né, do idoso, a família ou o cuidador passa pelos sentimentos de incapacidade, que gera sentimentos contraditórios, também comuns e normais, mesmo nem sempre reconhecidos e aceitos, tá bem? Então, muitas vezes a gente faz tanto pela pessoa, a gente cuida muito da saúde dela, cuida da alimentação, cuida da carinho, né? Faz as atividades, leva ao médico, faz o tratamento adequado, mas mesmo assim tem hora que, né, a pessoa parte, que ela vai embora, né? Que a missão dela é cumprida aqui dentro desse mundo. Então, isso pode gerar, né, sentimentos tanto para o idoso, né, nesse partir, nesse antes dele estar indo, quanto também nós que somos cuidadores, e na família. Então, são, na verdade, 3 partes sentindo: o idoso, a família e nós cuidadores, tá bem? Então, são muitos sentimentos. Então, a gente pode sentir raiva? Pode. Raiva porque o tratamento não deu certo, raiva porque eu fiz de tudo e a pessoa está indo embora, né? Raiva porque a pessoa continua ainda com dor, continua tendo dificuldades, né? Continua internando com frequência, raiva porque o remédio não está servindo, né? Tudo que podia ser feito já fez, já operou, já ficou em UTI, já fez de tudo, tá? Então a gente pode sentir raiva, né? Pode, né? E o idoso pode sentir também? Pode, né? Porque eu estou sofrendo tanto, será que eu mereço tudo isso, né? Gostaria de ficar mais tempo aqui nesse mundo, né? Para poder também, como que eu digo, reparar algumas coisas. A família, né? Será que eu fiz o suficiente, né? Ter raiva da partida, né? De estar numa situação tão angustiante, tão difícil, tá bom? Então, são sentimentos que os 3 podem sentir, né? Então, a culpa também. Né? A família pode se sentir culpada? Pode, poderia ter feito mais, né? Coisas que eu não fiz, coisas que eu me arrependo. O idoso também, não cuidei da minha saúde durante a vida, né? Não fui de repente aquilo que a minha família esperava, né? Eu poderia ter dado mais de mim. O cuidador também pode sentir culpa, né? Podia ter cuidado mais, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, né? Então são sentimentos que a gente realmente pode sentir a qualquer momento, tá? Na partida. O alívio também, né, para aquela família que vê aquele idoso acamado há tantos anos, sofrendo. Pode ser um alívio na partida desse pai, dessa mãe, desse avô? Pode. O próprio idoso também, tipo, não vejo a hora de deixar, né, de parar de sofrer, deixar esse mundo para poder parar de sofrer tanto. O próprio cuidador, vendo o sofrimento daquela família e daquele idoso, também se sente aliviado com a situação, tá? E muitas vezes a pessoa tem vergonha de poder falar isso. Tá? Vocês vão, assim, é muito raro vocês verem alguém falando isso. Foi um alívio, né? Seu fulano ter partido, né? Ou não vejo a hora do seu fulano partir porque eu sei que não tem mais o que ser feito, né? Que Deus seja misericordioso com ele. Então, não é todo mundo que tem essa força, essa coragem de falar, com medo do que os outros vão pensar. Então, isso é muito natural, tá? A família também, né? Então, o cuidador e familiares, eles precisam reconhecer também os seus limites na hora da partida, né? Porque todo mundo tem limitação, tá bem? E entenderem que mesmo fazendo o melhor, pode ser que o idoso não recupere essa saúde. Então, a gente tem que estar ciente, né? Que um dia a gente vai partir mesmo. Isso vai acontecer com todos nós. É lógico que a gente quer que seja assim, o mais distante possível, né? Essa partida. Mas que ela vai acontecer, ela vai. Tá? E eu falo que em tudo que a gente já estudou na vida, ninguém ensinou pra gente a lidar com a partida, né? A lidar com a morte. Pelo contrário, tá? Eu falo que dentro da nossa vida, né? O que é ensinado é viver, é lutar, é conseguir, é alcançar, né? Tudo que a gente deseja e aí por diante. Mas não se fala sobre a morte. Nas escolas não se falam, né? Na faculdade, dependendo do curso, é só da área da saúde que vai falar. E de uns tempos para cá, né? Então, lidar com a morte, com a perda, é muito difícil, né? A situação de luto também é muito difícil. E não existe luto certo nem luto errado. Fulano foi no velório e não chorou. Não tem sentimento. Não, não é bem assim. Né? Ou então aquele chorou demais, né? Fulano não consegue ainda se desfazer dos pertences do pai, dos avós, né? Então é entender que cada um tem o seu tempo e que a gente não está aqui para poder julgar esse tempo.
independente de como a pessoa reaja, né, num final de vida, tá, o cuidador, a família, vocês têm que entender que a gente tem que respeitar e não julgar, tá bem? Então vamos pro próximo. Aqui, então é fundamental respeitar o momento da dor da perda, tá bem? Então nada de brincadeira, né? Nada de palavras grosseiras também, você de culpabilizar o outro, né? Você podia ter feito mais pela sua família, né? Então isso é muito difícil, tá? Então há diversas formas para amenizar também esse sofrimento de quem fica, né? Muitas pessoas preferem assim, depois da partida de um ente querido, ou até do cuidador mesmo, né? Porque às vezes também o cuidador fica perturbado com aquela situação, né? Ele acaba tendo apego, né? Afetividade com aquela pessoa. Então, muitas vezes rezar, orar, né, dentro de cada um da sua própria crença, tá? Mudar de ambiente também, né? Pensar mais sobre a vida, né? O luto, ele é para isso, né? Ele também vem para você fazer uma reflexão. Conversar sobre a situação, né, com alguém, tá? Que seja algum familiar seu, um amigo, né? Se você percebe que você não tá tendo tanto, como que eu digo, que você não está sendo tão bem amparado, então procurar também a ajuda de um profissional, de um psicólogo no caso. Então reencontrar velhas amizades, porque às vezes a pessoa naquele momento estava tão empenhada em cuidar do outro que ela esqueceu de si mesma e das pessoas que sempre acompanharam ela na vida. Cuidar de si mesmo também, é a hora dela se reorganizar na vida, tá bem? Então, foi até assim, eu tive uma aluna que ela gostava demais, teve muita afetividade pela paciente dela, né? E aí a paciente dela veio a óbito, inclusive ela morreu nos braços dela em casa, tá? Foi assim, bem, naquele momento, né, de dor, ela até me ligou na hora, né, que ela chamou o SAMU, né, na hora, e já ligou para a família, né, para avisar que a idosinha tinha acabado de falecer, né? E ela chorando, tudo, né? Então eu conversei bastante com ela, né? Era o apoio que eu podia dar naquele momento difícil para ela, né? Ela estava bem chateada. Aí passou-se alguns dias, a família gosta demais dela, é uma menina maravilhosa, essa cuidadora. Ela passou alguns dias, eu achei tão bonito o que ela fez, como ela sempre tirava foto da idosa com ela, passeando, fazendo várias coisas, atividades, tudo, ela montou um vídeo com várias fotos de uma música muito bonita, sabe? Eu não sei, ela é muito inteligente, assim, de ter feito essa arte, né? Esse vídeo. Eu mesma não tenho essa capacidade, não, com essa tecnologia. E ela fez, e colocando frases, sabe? Mas ficou lindo o vídeo. E ela entregou esse vídeo para a família. Nossa, a família ficou muito emocionada e muito grata, porque nem eles tinham aquelas fotos da mãe, né, da família. A família não tinha foto, né? Os netos não tinham essas fotos, esse vídeo da avó, e nem a própria família tinha. Então ela foi muito carinhosa com a família naquele momento, né? E ela se dispôs para aquilo que eles ainda precisassem, que ela estaria por ali, né? Mas foi muito bacana, assim, o jeito que ela fez. É lógico, não é toda família que vai olhar isso com bons olhos, né? Mas eu achei ela, assim, muito carinhosa. Tanto com a idosa, né? Ela foi carinhosa, quanto também ela foi muito carinhosa com a família, até na partida dessa idosa, tá? Então agora a gente falou assim mais de uma questão emocional, né, de uma questão de fragilidade quando a gente perde alguém, tá? É muito difícil mesmo. Só que além disso, dessa dor, a gente também tem que trabalhar com a parte burocrática, infelizmente, né? Então, deixa eu pôr no outro slide. Aqui, tá. Então, assim, como que a gente vai proceder no caso de óbito, né? Hoje em dia, existem as mutuárias, tem o Prever, tem aquela Fortaleza, tem uns bancos também, né? Banco mesmo de dinheiro, Itaú, acho que Bradesco, né? Que eles também têm um auxílio, tem até plano de saúde também, tem auxílio funeral, né? Então, quando o idoso já tem esse tipo de ajuda, de apoio, né? De um auxílio funeral, então fica tudo muito mais fácil, tá bem? Agora, tem gente que não gosta de ter. Tem família que fala assim, isso atrai morte, a gente não gosta, não quer pagar. E aí, na hora que a pessoa falece? Aí é aquela grande burocracia para poder resolver tudo, tá? Então eu digo, né, que, mas por que eu sendo cuidador preciso saber disso? Você precisa saber porque muitas vezes você pode trabalhar para um idoso que a família mora em outro estado, mora numa outra cidade, mora em outro país, e aí? Né? Como que vai ficar essa situação se vier a óbito? Às vezes o idoso está sozinho, não tem ninguém
Quem é que vai resolver isso? Tem cuidador que precisa resolver, tá? Então, vocês precisam também saber como que funciona essa parte burocrática, né? Ah, mas na hora eu fiquei nervoso, né, com tudo que aconteceu e eu não lembro. Tudo bem, vai ter assistente social no hospital, né? Ela também vai poder te ajudar, então vai dar tudo certo. Mas assim, aqui dentro do curso, né, é necessário também a gente saber como proceder. Então, o óbito, quando ele acontece na residência, por causas naturais, ou acidente ou violência, sem assistência médica. Ou seja, por exemplo, a pessoa morreu na casa, né? Igual essa menina, né? Essa cuidadora, morreu nos braços dela, tá? Então, a pessoa teve um infarto fulminante, né? Não deu tempo do socorro chegar. O que mais? A pessoa, por exemplo, não sei, teve um acidente dentro da casa, né? Ou então a pessoa sofreu uma violência dentro da casa, chegou a óbito, tá? Então, por que assim assistência médica? Porque ela estava dentro da casa dela, e dentro da casa dela não tem uma equipe médica para isso, tá? Então, o que é o primeiro passo que a gente faz? O primeiro de todos, tá? Aconteceu do idoso passar mal, aconteceu alguma coisa, você vê que ele tá nas últimas ali, você tem que ligar para o SAMU. Mesmo que ele já tenha falecido, você tem que ligar para o SAMU. Porque o que o SAMU vai fazer? Os socorristas vão tentar também a ressuscitação, eles tentam por 40 minutos, ok? Então eles vão chegar o mais rápido possível, por isso que você precisa saber endereço, né? Um ponto de referência mais perto, né? Ah, próximo ao rua tal, número tal, bairro tal, perto do supermercado JJ, um exemplo, né? Então para a pessoa eles poderem se basear, o que está acontecendo, né? Então a gente também tem que ter um pouco mais de calma para poder passar para o socorrista o que está acontecendo. Tá bem? Então, nesse caso, vai vir o SAMU. Eu peço que ligue para o SAMU, porque é o mais rápido, tá bem? Eles são os mais rápidos. Então, eles chegando, eles vão também, né, tomarem as providências ali. Então, o que vai acontecer? Então, não havia assistência médica porque a pessoa morreu em casa, né? Então, após a avaliação do SAMU, a pessoa realmente veio a óbito e tudo mais, né? Nisso, enquanto o SAMU está tentando fazer a ressuscitação, você vai ligar para a família. Olha, a Dona Maria está passando muito mal, a Dona Maria já, né, acabou de falecer, né, chamei o SAMU, eles estão aqui, estão tentando ainda fazer a ressuscitação, mas é isso, é ligar primeiro para o SAMU e depois para a família, tá, dentro de casa, ok? Aí o corpo vai, né, esse corpo depois ele vai para o serviço de verificação de óbito, tá? Ele vai para dentro do hospital, ou ele vai para o IML, ele vai para um local que vão verificar do que ele morreu, porque dentro do atestado, né, de óbito tem que ter a causa do falecimento dessa pessoa. Então, assim, um familiar de primeiro grau, né, precisa estar presente para poder assinar no hospital a liberação desse corpo. Tá bem? Depois que tá lá no serviço de verificação de óbito e tudo mais, a assistente social de lá vai falar, eu preciso de uma pessoa de primeiro grau para poder assinar essa liberação do corpo. Liberar para quê? Para velório, né? Liberar para o enterro, tudo bem? Aí, se não tiver ninguém, esse corpo fica lá parado, até chegar alguém que seja da família para poder, então, liberar esse corpo. Então, quando a pessoa é de fora, olha qual é a importância do cuidador nesse momento. Se a pessoa mora fora, né, e ela quer, assim, evitar esse transtorno todo quando ela chegar da viagem, o que ela pode fazer antes do idoso falecer, né, meses antes do idoso falecer? Ela pode fazer uma procuração para que o cuidador possa assinar a liberação do corpo caso aconteça um óbito, tudo bem? Para quando essa família chegar de viagem, então essa parte burocrática já vai estar resolvida. Então você viu que o idoso está muito ruim, não tem jeito de melhorar, é o que você pode oferecer para a família. Olha, vocês moram longe, moram em outro país, ou vocês moram em outra cidade, ou em outro estado. Então, o que vocês acham, né, de eu ter uma procuração, né, se caso Dona Maria, né, vier a um óbito, né, eu já deixar as coisas mais encaminhadas para vocês, tá? Então você precisa perguntar isso também para a família. Tem família que vai negar, aí é um problema deles, eles vão chegar de viagem, vão ter que correr atrás da documentação de tudo mais, tá? Agora tem família que vai achar que isso é melhor mesmo, tá bem? Então, após a liberação do corpo e a declaração de óbito em mãos, procurar o cartório de registro mais próximo a fim de registrar o óbito. Então, isso é para quem... Eu estou ensinando, gente, isso aqui como proceder no caso de óbito, para quem não tem mutuária.
para quem tem mutuária, a gente pula várias etapas. Depois eu falo quais são as que vão ser puladas, tá bem? Mas para quem não tem mutuária, tem que seguir dessa forma, né? Então, eu tenho que pegar esse documento, essa liberação do corpo, tá? E levar essa declaração, né, de óbito, né, em mãos e procurar, então, esse cartório de registro mais próximo a fim de registrar o óbito, tá bom? Seguir para o serviço funerário da cidade, né, para agendar o sepultamento e demais providências necessárias. E, em caso de dúvidas, esclarecer com o assistente social do hospital ou funcionário qualificado dentro do hospital, certo? Então, isso é para quem faleceu dentro de casa e não tem mutuária, tá bom? Se a pessoa tiver mutuária, vai ser diferente. O que vai acontecer? Ah, ela tem Prever, ou ela tem Fortaleza, então como eu falei antes. Se ela tiver isso, você vai fazer o quê? Você vai pegar os documentos da pessoa, mais a roupa para ela ser enterrada, né? Depois da liberação do corpo, você também tem que ter esse papelzinho da liberação do corpo, tá? Ou a família ou você tem que ter isso. Aí eu vou chegar lá no Prever, né? Um exemplo, tá? Eu vou chegar lá no Prever com essa documentação, com esse documento, né, assinado, e eu vou levar os documentos do idoso, tá? Eu vou levar esses documentos e também vou levar a roupa. Tem que ser uma roupa fechada, ou seja, de manga comprida, né, e a golinha alta, tá bem? Porque às vezes o idoso já estava um processo assim de muita, sempre estava internando, então fica roxinho, fica inchado, né? Às vezes fez algum tipo de procedimento, então para na hora do velório ninguém ficar, né, assim, passar mal com a situação, tá? Então eu sempre tenho que levar, né? Então a roupa que seja mais fechada. E no próprio Prever eles vão pedir, né, essa roupa mais fechada, tá? Tem a escolha também do caixão, tá bem? Então, para quem tem o Prever, você vai lá dentro e já escolhe lá dentro mesmo, né? Para quem não tem, vai ter que comprar, então, esse caixão. E aonde vai ser? Nessas mutuárias também, você vai encontrar para poder vender, né? Aqui. Então, assim, para quem também tem, então, o Prever ou que tem algum outro, né? A pessoa, assim, vai levar, então, esse documento lá e tudo vai ser resolvido pelo Prever. Toda a parte de documentação, de correr atrás de cartório, de checar, você só vai falar assim, eu quero o enterro para tal hora, né? Eu quero o velório para tal hora, né? O corpo quero que chegue tal hora no velório e eles vão providenciar tudo isso. Banho, tudo, né? Se vai querer uma maquiagem leve, de repente a pessoa tá muito, né? Fica mais pálida, tudo, então eles vão fazer. Que mais? Você vai precisar de coroa de flores, né? Para quem vai homenagear pela coroa, né, de flores, o idoso, né? Então tem que colocar lá. Então tudo isso daí a mutuária já faz por você. Agora, se não tiver mutuária, vocês viram a mão de obra que é? Então vale tentar também convencer a família que não tem mutuária, o quanto é difícil quando alguém falece sem a mutuária, tá? Então, se a família não tem, tente convencer essa família a ter a mutuária. Lógico, percebendo que o idoso já tá bem mal, né? Também tem um tempo de carência, tem que ver tudo isso, tá? Então, agora, isso aí eu falei o óbito na casa, né? Agora o óbito no hospital, tá? Então, no hospital, tem assistência médica? Tem, a pessoa estava internada lá, né? Então, o médico já sabe o que ela tinha, a equipe de saúde já sabe o que ela tinha, tá? Então, vai ser muito mais fácil, né, saber fazer algum tipo de autópsia, né, fazer o documento, né, e tudo mais, porque a pessoa já tá lá. Então, você tá lá de cuidadora, a pessoa veio a óbito, na hora você liga pra família, tá bom? Na hora, não pode esquecer. Ligou pra família, né? E se a família não tiver, então, mutuária, o que vai acontecer? Aí o responsável receberá orientações para obter a declaração de óbito. Vem o assistente social, vem alguém e vai te dar essas orientações. Então, é a mesma coisa, com declaração na mão, né? Para quem não tem a mutuária, você vai lá no cartório, né? Mais próximo, a fim de registrar, né? Vai tentar registrar também a certidão de óbito, né? Emitida pelo cartório, documento essencial para que proceda o sepultamento e todas as outras providências necessárias. Sem essa certidão, não tem como fazer, tá? Agora, quando é por uma mutuária, isso também fica totalmente resolvido, tá? Só que você precisa ter o cartão da mutuária, o número, tá bem? E esse beneficiário para levar, né, também na mutuária. Não é só chegar lá na mutuária sem documento nenhum. Tem que levar esse cartão ou esse número que eles vão ver lá, ok?
Vamos ver o próximo. Então, os documentos que você vai precisar para levar na mutuária ou para levar no cartório, tá bem? Então, quem não tem mutuária vai levar, né, esses documentos no cartório mais próximo. Quem tem mutuária vai levar na mutuária esses documentos. CPF do falecido, RG do falecido, título de eleitor do falecido, certidão de casamento. Se ele não for casado, tem que levar a certidão de nascimento, cartão de benefício do INSS, um parente de primeiro grau para o registro, né? Comunicar se deixa filhos e esposa, tá bem? Atestado de óbito ou guia de registro do serviço, né? Do SVO, tá? Ou laudo do IML, né? Quando é questão de violência, é o laudo do IML. Então tem que levar tudo isso. Então, você sabe que o idoso já está nas últimas, não vai esperar para ser aquela correria. Pega uma pastinha, já separa tudo isso: CPF, RG, título de eleitor, certidão de casamento ou certidão de nascimento, né? O cartão do benefício do INSS. Já faz uma lista com o nome dos filhos, tá? O nome completo e a idade, tá? Se são falecidos também tem que ter. Se a esposa já é falecida ou o marido é falecido, também tem que ter o nome, né? E colocar que também já é falecido, tá? E atestado de óbito e o registro do SVO, tá bem? O Serviço de Verificação de Óbito, o SVO. Ou o laudo do IML. Então tem que estar tudo isso separadinho, tá bem? Separou, então fica mais fácil para você levar. Se tem mutuária, leva também o cartãozinho da mutuária, tá? Uma roupa, como eu falei, uma roupa mais neutra, né? É lógico, gente, não vai pegar a roupa mais velha, né? Não vai pegar a roupa mais feia, né? Pense assim naquela pessoa, né? Vai ser a última vez que as pessoas veem ela ali, tá? Num velório, né? E ela tem que estar presente, assim, bem melhor, bem mais vestida, né? Então vai pegar assim, ela gostava muito desse vestido de manguinha, não tem manga, põe uma blusinha por baixo, né? E o vestido por cima, tá bom? Então se for homem, né? Então assim, geralmente é o terno, né? Mas se não tem, que seja uma camisa, tá bom? Camisa de manga comprida, de preferência, tá? Então tudo isso também lá na mutuária eles também pedem, eles especificam o que é necessário, certo? Mas assim, não é fácil, né? Mas infelizmente, né? É o momento que a gente precisa ajudar, tá? Aqui. Então, no caso, quando você trabalha numa instituição, né? De casa de repouso ou num asilo, né? Então, o cuidador, o que ele vai fazer, né? Então, aqui, ó, no caso de instituições, os membros da equipe multiprofissional, como assistente social, psicólogo ou enfermeiro, eles é quem vão tomar essas medidas, tá? E aí, quando necessário o auxílio do cuidador, este será orientado pelos profissionais. Então, lá no Lar Esperança, o que eles pedem, né? Tanto eu, quanto a assistente social, quanto a enfermeira, quando acontece um óbito, né, uma de nós, a gente se responsabiliza por aquela pessoa. Então, é a gente que vai na mutuária, a gente que leva o documento, a gente que resolve tudo isso, tá? Escolhe o caixão e tudo mais. Agora, o que a gente pede pro cuidador? Né? Por favor, separa uma roupa assim, 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 como eu expliquei, fechadinha, uma roupa mais bonita, né, mais presente, assim por diante, tá? E aí, é esse o serviço do cuidador, deixar a roupa separada pra gente, né? E a nossa obrigação é estar levando tudo lá na mutuária, tá? Então, muitas famílias possuem planos funerários que facilitam os trâmites burocráticos, né? E o cuidador deve, em sua anamnese, se informar. Lembra aquela anamnese, aquelas questões que você pergunta sobre o idoso? Então, ali você também pode perguntar qual é o plano e que cobertura esse plano tem, porque às vezes a cobertura é muito pequena. Se há algum cartão com identificação e o número de inscrição, tá? Da mutuária, né? E o cuidador, em caso de óbito, né, em casa ou no hospital, precisa avisar imediatamente a família responsável pelo idoso. Não pode esquecer isso nunca. Mas eles moram em outro país. Não importa. A hora que aconteceu tem que ligar, né? Por isso que é importante também a gente ter o telefone dessas pessoas sempre atualizadas. Telefone, endereço, tá bem? Mas a gente tem que ter, tá? Pra gente poder localizar, para poder avisar o que aconteceu com a família, né, com o idoso ou com a pessoa da família, quem foi que faleceu, certo? Bom, então, qualquer dúvida, eu quero que vocês me perguntem, né, que vocês vejam o que
há de necessidade de saberem mais, alguma coisa que não ficou tão bem explicado, também perguntem, certo? Eu falo, né, que tudo isso que a gente está passando agora vai passar, tá? Tudo tem começo, meio e fim na vida da gente, né? Essa questão da quarentena, essa questão do vírus, né? De tudo que está acontecendo no mundo, né? Tudo isso vai passar, tá bem? Façam o melhor, se protejam, né? Sempre assim, muita higiene, usem as máscaras, é uma forma de proteção também muito grande, tá bem? Tanto para mim quanto para o outro, né? Vocês têm que pensar dessa forma. Se vacinem, por favor, tá? Então agora tá tendo a vacinação da gripe. Se alguém perguntar, fala, eu sou cuidadora de idosos, né? Então, para quem vai trabalhar com o idoso ou com pessoas que têm uma debilidade, né, de saúde, a gente também não pode pegar nada, porque se a gente pega, fica muito mais fácil para passar. Seja gripe, seja H1N1, seja pneumonia, seja o que for, tá? A gente sempre tem que fazer o nosso melhor, né? Então, assim, tá cuidando do idoso, não, agora não é momento de ficar muito perto para falar dele. Se for falar com ele, coloca a máscara, trabalhe com máscara, tá bem? Porque, às vezes, a gente vai no supermercado, a gente vai numa farmácia, vai em algum lugar, o idoso não tá saindo de casa, mas nós estamos saindo. Então, o importante é que a gente não pegue nada também para não passar nada. Mas, caso a gente pegar, pelo menos com máscara, né? A pessoa está mais protegida para também não passar. E o outro que está à nossa frente também vai estar mais protegido para não pegar nada, tá? Então, o álcool gel, utilizar no momento que não se tem água e sabão próximo para poder fazer essa higiene, mas o melhor mesmo é água e sabão, tá? Lavar bem as mãos, a enfermeira explicou na aula dela como que é feita essa lavagem das mãos, então utilizem essa lavagem, tá? Ela salva vidas, tá bem? Vamos ver o que mais que eu tinha para orientar vocês, por favor, né, assistam o vídeo, né, direitinho. Não entendeu? Volta o vídeo de novo, né? A aula gravada também tem esse lado bom, né? Não entendi tal parte, ou perdi tal parte, ou não prestei atenção. Então volta lá, olha direitinho, para que não fique nenhuma dúvida, tá bem? Vejam o material, leiam o material, e eu estou confiante que todos vocês vão assistir a aula, para que eu possa dar presença para todos, tá bem? Tá? Porque assim, é importante que vocês saibam, né, dessa última aula, porque vai fazer falta dentro do atendimento de vocês, tá? Então assistam a aula. Não dá tempo de assistir tudo de uma vez? Divide. 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, até terminar toda a aula. Divide em 2 aulas, porque o vídeo não fica tão extenso e eu também não tenho tanta dificuldade para poder enviar para vocês, certo? Então, qualquer dúvida, me perguntem, né? Vou ficar muito feliz de poder retirar essas dúvidas. Leiam o material, estou passando a apostila e estou passando também os slides, tá bem? Né? E, precisa imprimir? É aquilo que eu falei antes. Se você quiser, tiver possibilidade de imprimir e assistir a videoaula com o material na mão, melhor. Se não tiver, não tem problema. Eu já imprimi esse material, ele está guardado lá na clínica, certo? Eu posso ir lá buscar esse material? Pode. Você me passa o dia e o horário, porque eu não tô indo na clínica, tá bem? E, assim, me passa o dia e o horário que eu vou lá, te espero para você poder pegar o seu material, tá? Mas tem que me marcar dia e horário, senão vai chegar lá, a porta vai estar fechada. Porque eu não tô lá o tempo todo, né? Porque eu estou saindo o mínimo de casa, porque eu trabalho em 2 asilos, tá? Trabalho em 2 locais de idosos, tá bem? Então eu não posso pegar nada para não levar nada para eles, tá bom? Porque eu trabalho com gente muito debilitada, né? Então, assim, e a última aula, né, a respeito da aula prática? A aula prática, gente, só vai ser realizada quando eles liberarem as pessoas para entrarem dentro dos asilos, né, ou das casas de repouso. E no momento ninguém está liberando, tá bom? Não sei até onde vai isso, né? Qualquer coisa a gente faz essa aula prática com a outra turma quando tiver. Mas eu não vou ter o certificado antes? Vai, tá bem? Vai ter sim. Porém, né, quem quiser fazer essa aula prática pode fazer na outra turma, isso quando tiver a outra turma, porque eu também não pude abrir turma agora. Ia começar uma turma agora em abril, já era para ter começado. E não puderam começar por quê? Porque a gente não pode se reunir, não pode ter aglomeração, tá bem? E eu não tenho como dar o curso inteiro por videoaula, né? Isso não dá certo, tá bem? Dentro do meu propósito, né, do meu curso. Então, é isso. Eu agradeço a todos vocês, tá bem? Por estarem
juntos, né, nessa caminhada com todos nós, com toda a equipe da Psiconutri, né, que é a empresa de psicologia da qual, né, a gente tem esse curso, os professores, né, que também é uma equipe, né, os professores também agradecem muito, e todos nós desejamos a todos os alunos que o conhecimento, ele sempre seja inspirador em suas vidas e que ele esteja constantemente em seus caminhos, mostrando novas experiências, que vocês permitam que o saber continue os encantando. Agradeço de coração, né? E a equipe da Psiconutri Psicologia Limitada também, né, vem agradecer todos vocês, né, nessa caminhada, nessa jornada, tá? Quando eu souber de qualquer vaga, de qualquer trabalho, né, que envolva o cuidador, com todo prazer eu vou passar para vocês, tá bem? E é isso, a gente vai se comunicando por aqui, ok? Então, um grande beijo, sucesso a todos, com certeza vamos nos ver mais vezes, né? Vamos ver aí um pouco mais pra frente, eu vou entregar também o certificado, tá bem? E aí eu aviso no grupo também pra vocês, né? E vamos ter um pouco de paciência um com os outros agora nesse momento, tá bom? E tudo isso vai passar, vai ficar tudo bem. Um grande beijo.